nas profundezas da floresta amazônica, onde as révores se entrelaam como velhos amigos, e as guás dos rios sussurram segredos ancestrais, encontramos uma ístria que ressoa atrás do tempo, a lenda da Iara, a encantadora sereia das guás, um convite para imergirmos na magia e no místrio que permeiam a rica tapearia cultural da Amazônia. Ao ouvir os sons suaves da natureza, desde o canto dos pássaros, que sadã a alvorada ate o farfalhar das folhas, sob a brisa suave da noite, somos transportados para um mundo onde o real e o fantástico se entrelaam de maneira sublime. A Iara nos leva a revisitar os mitos que moldaram as crenas de muitas gerais, preenchendo o ar com a melodia da sua voz sedutora, enquanto conta suas ístrias de amor e traio, de liberdade e captura. Este documentário nos convida a parar, respirar e realmente sentir a atmosfera densa, mas ao mesmo tempo serena, da floresta que abriga a sua essência. Prepare-se para uma jornada que não apenas nos revelar a beleza desta lenda, mas também convida reflexos sobre os ciclos da vida e da natureza. O que nos espera nas guas tranquilas onde a Iara habita? Quais ístrias profundas e esquecidas, isto ocultas, sob a superfície? Ao longo desta apresental, caminharemos por diversas narrativas que giram em torno da Iara, que não apenas uma entidade mítica, mas um simbolismo da fora feminina e da conexão intrínseca entre os seres humanos e a natureza. Seja bem-vindo a este spa de tranquilidade e místrio. Sinta-se vontade para se acomodar, relaxar e permitir que as vozes da floresta o guiem por esta odícia. Medida que as ístrias se desenrolam, o atentamente a batida do seu coral, em sincronia com os ecos da floresta, porque cada relato carregar, no apenas informais, mais uma emo pulsante que reitera a importância das lendas e trades que sustentam nossa memória coletiva. E medida que nos aprofundamos nesta jornada encantadora, vamos nos lembrar que a Iara não é apenas uma lenda da floresta, mas uma parte indissolvível de quem somos e do nosso mundo, preparando-nos, assim, para os desdobramentos que se seguiram. Isso ninguém conta nos livros de história, mas no coração da Amazônia, onde a água encontra a terra, havia um povo que acreditava que a pobreza era apenas um jeitinho de ser rico, rico em sussurros e em folhas. Em uma tarde qualquer do século XVIII, sob um dossel de palmeiras que mais parecia o cabeleireiro sensacionalista da brisa, encontramos o estimado cacique Dertão, um chefe que mais parecia um clérigo na missa de sétimo dia, com roupas voando como se quisesse se confundir com os pássaros. Ele estava, não se enganem, decidido a organizar a grande festa do modo de dar-se bem com Iara, um festival que prometia mais conflitos familiares do que um churrasco de família em dia de eleição. O cheiro de fumaça de peixe grelhado mesclava-se ao aroma de mingau de mandioca e a combinação poderia derrubar um gourmet em lágrimas. São os prazeres simples da selva. Diga, cacique, qual o segredo para encantar a Iara? Perguntou um curioso, fazendo a pergunta que muito brasileiro se faz ao pedir uma receita. Dertão, com um gesto grandioso e uma pompa digna de um graduado em drama, respondeu: é preciso ter a fluência do amor, respirando nas canções da mata, como quem espera a vez na fila do banco. E assim se começou a estrutura do festival, um evento cujo único objetivo era agradar a sereia da floresta e, ao mesmo tempo, evitar que as sogras virassem onças. Os participantes começaram a preparar danças que consumiam mais energia que um coelho em uma rave, e cada movimento era tão desengonçado que mais pareciam marionetes desconectadas das cordas, com um jeitinho brasileiro providencialmente tentando evitar o ridículo. O auge do evento se deu quando, em meio
a cânticos e palmas que causariam mais polêmica que um debate na rede social, surgiu o desejo insaciável de conquistar a vulcânica Yara. Mas claro, quem planeja conquistar uma sereia numa balança entre romance e micagens sociais? Quando a noite chegou, a selva estava armada com cheiros e sons, e quando os moços avistaram a Yara, encantadora como o sorriso na propaganda de um plano de saúde, a tensão no ar era palpável, mas não por causa da beleza da sereia, e sim pela pressão para não arruinar a sequência de passos coreografados que pareciam mais complicados que o sistema de trânsito da cidade antiga. Tudo se tornou uma verdadeira comédia. O primeiro a se acercar da Yara foi Tibúrcio, um jovem tão tímido que seu jeito de falar parecia uma apresentação de slides mal feita. Quando pediu a mão da sereia, ela, com aquele brilho nos olhos, tirou um demi-amor de seu pé e, em vez de respondê-lo, soltou um sorriso bem calculado, como quem está apenas esperando para marcar o ponto na próxima reunião. O clímax? A Yara simplesmente se virou e mergulhou no rio, deixando os moços atordoados, sem mundial se puderem ir ao banheiro e enfrentar a vergonha da recusa. Era ali que o jeitinho, a esperteza e um certo medo de se mostrar para a florescente beleza da selva entravam em jogo. O que aconteceu com o festival, perguntariam os mais distraídos. Retornando aos costumes do dia a dia, Júlio, um dos jovens mais audaciosos, decidiu trazer a história de Yara como um prime time na fogueira do povo, mas o que voltou foi apenas uma receita para um mingau que fez sucesso nas casas de farinha. Assim, a moral da história virou: quem não tenta enganar uma sereia pode acabar convidado para a próxima festa no fundo do rio. E assim, queridos telespectadores, chegamos ao coração da floresta, onde a natureza se espreme entre os compromissos e as trevas da modernidade. Como vocês já devem imaginar, isso ninguém conta nos livros de história. O sacro ritual do jeitinho amazônico, que serve para tudo. O sol esquenta a pele, enquanto os irmãos caboclos se disputam em uma competição acirrada para ver quem faz mais sucesso nas redes sociais de Yara, a deusa das águas. Neste cenário de barro e plantação, o cheiro misturado de chuva e peixe assado permeia o ar. Sons de pássaros e o uivo de um macaco ao fundo parecem bater palmas, como se aprovassem o desempenho digno de prêmio Oscar do nosso anfitrião, o imbatível Dom Fernando, que usa um chapéu tão grande que é praticamente uma sombra de um bananeira. Ele acredita que está em um documentário que mudará a sua vida. O grande objeto de disputa, um envelope postal contendo uma carta de amor, ou seria uma declaração de impostos? Ninguém jamais saberá. Dom Fernando promete triunfos para quem conseguir o envelope primeiro, um verdadeiro troféu da modernidade entre o misticismo e a burocracia. Enquanto isso, no rituário ao redor da fogueira, a comunidade se autoriza a criar para si a própria mitologia, onde a verdadeira luta é entre quem vai trazer os pratos para a ceia e quem vai pedir a farinha para o vizinho sem passar vergonha. Um ótimo retrato da dinâmica social amazônica, enquanto juram que tudo isso é muito sério. Sim, como dizer que um samurai faz mesuras até para seu cavalo, aqui se faz reverência à pressão de ser educado, mesmo que a única resposta seja um olhar de soslaio. E o ritual de boatos, que é sempre enriquecedor, ao estilo Disque X, termina em uma audiência, onde ninguém tinha certeza do que aconteceu, e no final, todo mundo sai sem saber por que foi chamado. Quando os ânimos se aquecem, mas não tanto quanto a mandioca no fogo, surge a surpreendente virada. O envelope com a declaração que todos aguardavam revela uma conta de internet atrasada, fácil de resolver com um clique. Só que, claro, como todo brasileiro sabe,
existem mais de 200 passos e comprovantes. E assim, a tensão da floresta transforma-se em um drama absurdo e cotidiano, porque muito assim como a Yara, essa conta pode te seduzir ou te afogar. No fim, no meio da idiosincrasia local e das lendas inventadas na hora, fica a moral fake de que quem não negocia, salvando a rede da internet, não assina seu nome no ponto. E que no fim, é melhor um feudo online do que um presente de Natal perdido na lama. Isso ninguém conta nos livros de história. A Yara, a deusa das águas, não era exatamente o ícone da serenidade que as lendas nos fazem crer. Em uma época muito, mas muito distante, muito antes do jeitinho brasileiro ser uma arte quase sobrenatural, a nossa heroína aquática tinha que lidar com uma quantidade absurda de problemas. De um lado, seus admiradores, os homens da floresta, e do outro, seus maiores rivais, a pressão social e a mediocridade da vida cotidiana. A câmera passeia entre as árvores imensas, a umidade do ar é palpável e o cheiro de peixe grelhado mistura-se com a fumaça dos fogueiros. Na clareira, encontramos tio Pedro, o contador de histórias com um estilo de andar que lembra mais um gato se espreguiçando sob um sol escaldante, enquanto sua barba parece ter vida própria, se contorcendo em movimentos conspiratórios. Ao fundo, um grupo de pescadores murmura, e a cena parece tirada de uma comédia pastelão tropical. Para completar o cenário, um cesto de tapiocas que nem acabou de chegar e já está virando o principal pivô da narrativa, com todos tentando se servir antes que a Yara venha e faça o seu número. O conflito começa quando os homens decidirem que a melhor maneira de conquistar a deusa das águas é fazer oferendas exorbitantes, mas nada mais era do que um contestável rodízio de caranguejos, com a ansiedade equivalente àquela de uma fila no INSS. Eles se aglomeram, cada um empurrando o outro em busca da bênção da Yara, sem nunca se dar conta de que ela achava tudo aquilo uma completa palhaçada. Para ela, bem longe de qualquer questão romântica, o que mais valia eram os imigrantes da água, peixinhos que lhe contavam fofocas sobre os homens do rio. E por falar em fofocas, a mulher que não quis oferecer a sua tapioca acaba por ser a que a Yara mais admira, porque na irreverência da mulher estava a verdadeira essência do partido. Já imaginou? A deusa das águas protegendo as melhores colheitas de tapioca apenas para não perder o juízo em meio ao movimento sossegado e medíocre do resto da humanidade? E a Yara transformando em festa tudo aquilo que deveria ser uma competição de caranguejos? O clímax se desenrola quando a Yara, em vez de aparecer como uma entidade lendária, simplesmente se materializa como uma figura conhecida da vila, sua tia Maria, que chega com uma bandeja de tapiocas recheadas e com o bordão que se tornou memorável: quem não se serve de tapioca não encanta a Yara. Moral da história: mesmo que você não acredita na Yara, é melhor sempre ter uma tapioca à disposição. Afinal, em tempos de incerteza, ser welfare com suas gafeiras é o que importa. Assim, a lenda de Yara, entre risos, ironias e sabedoria de boteco, nos lembra que quem não oferece a tapioca nunca conquista nem a própria sombra. No coração da Amazônia, onde os pequis se amontoam em filas e os peixes sabem de cor o caminho do esgoto, encontramos a Yara, a diva das águas que faz o melhor samba e o pior drama de todos os tempos. Isso ninguém conta nos livros de história, mas a verdade é que os ribeirinhos passavam mais tempo se preocupando em não escorregar em suas próprias piadas do que na busca de algo mais profundo, como a iluminação espiritual ou um bom gosto na moda. Apertem os cintos e deixem os barcos à deriva. Aqui entrou em cena
a comédia da vida e da morte. A Floresta Bipolar se apresentava em um festival de cheiros, em que o aroma do guaraná se misturava ao fedor das carcaças de peixes podres, criando uma atmosfera que, não se engane, poderia ser uma delícia ou um pesadelo, dependendo de quantas caipirinhas você tomou. O sol filtrava os raios pela copa das árvores, criando sombras que pareciam fazer críticas à situação política do país. A música dos curicacas cantava o hit da estação, "Vamos todos nós ser Iara por um dia." E bem ao lado, o grande chefe das águas, que tinha mais caretas que dentes, preparava a sua melhor performance. Os personagens eram uma galeria de excentricidades. Havia a mulher que dançava a dança da chuva debaixo do sol, mais certa de que o amor a esperava em cada gota. Seu marido, um homem tão medroso que até seu reflexo tinha medo dele, finalmente decidiu que era hora de fazer o que os outros diziam para não fazer: encarar a Iara de frente. Enquanto isso, um grupo de ribeirinhos se gabava de como a maior tradição da região era fazer um ritual em homenagem à falta de vergonha, com danças que misturavam o hula-hula e o passo do siri. Sabe como é? O que vale é o jeitinho e a besteira em alto e bom som. Quando a Iara, que se dizia a rainha das águas, decidiu dar uma passadinha, todos, sem exceção, se prostraram como se fosse um feriado, mesmo que ela estivesse toda bagunçada, com cabelo de alga e roupas feitos de penas de pássaros que viviam à prova social. A cena lembrava uma audiência pública, onde todos fingiam que entendiam o que estava acontecendo, mas o que realmente importava era quem tinha trazido a melhor comida para o evento. E a tensão foi crescendo pelos rios como espuma na cerveja, com a chegada do grande peiron, um tipo de xanxã que gerava mais ansiedade em suas aparições do que a fila do SUS. A luta pela atenção da Iara não era apenas uma questão de amor, mas também de quem ganhava mais likes, numa hipotética versão da Iara no Instagram, cada um fazendo a melhor cara e a melhor careta, em um espetáculo que não perdia para a Praça da Alegria, onde é melhor encenar a amizade do que fazer amigos. Finalmente, tudo culminou em um clímax que deixaria até Shakespeare com inveja. Os ribeirinhos se uniram num grito coletivo de Iara nos leve, enquanto a verdadeira luta era contra a má iluminação do rio e a falta de Wi-Fi. A virada inesperada, a Iara se virou e perguntou se alguém havia trazido pipoca. A falta de drama logo se transformou em piada, enquanto todos percebiam que, no fundo, a verdadeira lenda era a habilidade de encarar o ridículo com mímica e maquiagem de estilo próprio. Afinal, quem precisa de tradição quando se tem um bom motivo para rir? E assim, encerramos nosso relato, não sem antes deixar uma reflexão necessária. Quem não ri da própria sombra é um desinformado na visão dos outros, mas melhor uma sombra no coração do que duas no pé. Isso ninguém conta nos livros de história, mas no auge da exploração da Amazônia surgia um drama pouco épico: a luta entre a Iara, rainha das águas, e os poderosos madeireiros que achavam que a floresta era apenas um lugar para tocar sua música dissonante de lucro. No ano de 1870, sob uma luz que mais parecia uma holofote das redes sociais da época, todo mundo queria saber quem ia ganhar essa batalha. Era um momento de cheiros, com odor de madeira recém-cortada e o rancor que pairava no ar como uma nuvem de mosquitos em dia de chuva. As vozes da floresta, sussurrando como se fossem influencers, tentavam alertar sobre a catástrofe. Ouvimos histórias de personagens absurdamente caricatos: o Coronel Dodo, o Homem de Paletó, e com uma cartola, como se estivesse saindo de um baile de máscaras. Ele falava com as árvores como se fossem seus acionistas e não entendia que elas não estavam lá para dar lucro, mas
para dar vida. Acompanhado por uma equipe de lacaios que mais pareciam influenciadores digitais perdidos na mata, o coronel anunciou ao mundo sua grande ideia: construir uma represa, que ele dizia ser a salvação do progresso. Enquanto a Yara, com sua beleza de sereia e um sorriso irônico, ria do plano mirabolante. A cena se desenrolava como um ritual tribal, onde, em vez de danças, os madeireiros apenas discutiam sobre a melhor maneira de construir aquele palácio de consumo em alta velocidade, como se cada X só valesse se estivesse cheio de madeiras. Nós vimos as reuniões em que as ideias pareciam nascer da pressão social. Ei, vamos explorar, e depois a gente se preocupa com o meio ambiente. Uma frase sussurrada como um mantra no WhatsApp entre grupos de poder. As reuniões eram bugigangas, com a mesa sobrecarregada de papéis que mais pareciam que foram impressos em uma repartição pública. Cada proposta era como aquele trabalho de escola que você entrega em cima da hora, feia e feita às pressas. A tensão aumentava quando a Yara decidiu dar um golpe de mestre. Plantou eletrocardiogramas em cada árvore, fazendo com que os madeireiros achassem que estavam sendo monitorados por algo sobrenatural. Certa noite, enquanto eles debatiam se deviam ou não ir à festa de gala organizada pela elite, as árvores começaram a desmaiar, com os sons de raízes se quebrando como se fosse um rádio desintonizado. E assim, num clímax quase cômico, perceberam que sua busca por progresso estava mais perto da falência do que da riqueza. A situação virou uma caricatura da vida moderna, onde tudo se tornava banal. O gracioso foi trocado pelo grotesco. Com o tempo, o coronel e sua estirpe, sem saber que a verdadeira riqueza estava na harmonia com a natureza, foram simplesmente ignorados. A ironia? Eles achavam que estavam salvando o mundo, mas estavam apenas se salvando das piadas que a Yara lançava em seu universo aquático. Portanto, a moral da história, se é que podemos chamar assim, é que quem não escuta a natureza acaba sendo escutado pelo eco da sua própria ignorância. Isso ninguém conta nos livros de história, mas nos idos do século XIX, em plena Amazônia, onde a luz da lua parecia mais um reflexo dos dramas cotidianos do que um simples espetáculo celeste, havia um burburinho nas matas que fariam até os espíritos mais resilientes quererem se esconder sob a raiz do pequi. Era uma época em que o amor, além de proibido, era mais complicado que fazer um feijão tropeiro no final de semana. E pasmem, os casais se escondiam atrás de mais folhas do que qualquer toxicólogo já viu. O cheiro de fumaça de peixe assando no fogão de barro misturava-se ao aroma intenso de floresta e à expectativa de um romance entre a bela Yara e o ousado pescador Carlos, que tentou o jeitinho brasileiro de escapar da sogra, quer dizer, da mãe rio das águas. Agora imaginem ela, uma diva da água, com cabelo de algas e um charme que faria até a tia do pavê se sentir insegura. E ele, um modelo de dengo do rio, com um quesito a mais de hombridade, cada um tomando a sua liberdade das convenções da sociedade locais, que de convencional não tinham nada a ver. No meio dos banhos de areia e das poças, o que se via era um festival de deslizes sociais dignos do maior reality show que a floresta já viu. E claro, a cada olhar, a cada lágrima derramada, a pressão social flutuava como as águas do rio. Só que ninguém sabia se deveria se afogar em lágrimas ou rir da situação. Os rituais que seguiam a balança, com direito a gorros de palha, e danças que pareciam ter saído de uma festa junina em transe, eram mais complicados do que pagar imposto em repartição pública. Aí está o grande conflito. Enquanto Carlos tentava provar seu amor com flores e promessas,
Yara estava ocupada, tentando decidir se devia ou não se tornar uma ninfa na próxima festa de São João, ou se deveria aderir ao emo, assumindo seu lado prateado e pianista. Quem seria ela, afinal? Uma canção de amor ou a crônica de um amor impossível? E como se não bastasse, Yara ficou sabendo que o seu cordão umbilical estava amarrado a uma maldição que associava amor a virar peixe. O que faria você, amigo? Desistiria do verdadeiro amor ou jogaria uma isca de esperança no seu isopor? Por fim, no ápice desse romance cheio de rigores e dilemas, a tensão se resolveu de forma tão banal que até o site da aldeia se escandalizou. Carlos, de um jeito descontraído e despreocupado, decidiu que a melhor maneira de ganhar o coração da Yara era um arranjo sobre o carro de boi da comunidade. E claro, o golpe de mestre foi colocar um cheiro de mingau de milho na parte de trás, enquanto as palhaças da aldeia riam do absurdo da cena. A moral da história: quem não faz um amor de palpite acaba levando um Oscar de comédia romântica. Melhor um amor na mente do que 2 corações partidos, meus amigos. Isso ninguém conta nos livros de história, mas você sabia que a lenda da Yara é mais do que um simples conto da floresta? Bem-vindos à Amazônia, onde a água do rio tem mais histórias do que um Facebook cheio de teorias da conspiração. Imagine a cena. Estamos em uma clareira na floresta, com o cheiro de vegetação encharcada e o som de sapos fritando ao fundo, ou quem sabe se debatendo na eterna crise do relacionamento amoroso da Yara com os homens. Ah, aquele maravilhoso misto de suor e xixi de peixe, que é o perfume típico da região, deixa qualquer um encantado. Aqui encontramos nossos personagens. O tio Ramiro, um indígena que você reconheceria pelo seu colar de dentes de piranha, está convencido de que a Yara é sua namorada eterna, ou pelo menos sua pretendente, já que ao invés de sair para pescar, ele fica aguardando a sereia emergir das águas. Ao lado dele, Dona Neuza, que sempre dá um jeitinho de aparecer nas festividades com um vestido à la tudo que você não pensou que existia, está lá para distorcer a verdade, convencendo a todos que a Yara tem um forte gosto por sushi. O conflito surge quando o tio Ramiro decide que é hora de conquistar a Yara, ou seja, ele planeja um ritual de dança que se assemelha mais a uma rave aquática do que a qualquer cerimônia indígena que você possa ter visto. Enquanto isso, a Dona Neuza tenta negociar um acordo com os peixes. Não morde, não gruda e, por favor, traga a Yara. No meio desse alvoroço, surge a indagação primordial. Seria a Yara apenas uma mulher à beira da crise de identidade, lutando contra o estereótipo da sereia? A tensão aumenta. As danças se tornam um verdadeiro campeonato de quem consegue fazer mais feio na frente dos peixes, e surgem comparações com reuniões de condomínio, onde o síndico admite que não entende nada do que está acontecendo, mas faz questão de que todos estejam bem apresentados. Aqui, a analogia se estabelece. A lenda da Yara, na verdade, reflete a pressão social de agradar a todos e a constante procura pelo aplauso. Assim como cada um tenta se mostrar criativo nas redes sociais. Mas, quando finalmente tio Ramiro é chamado pela Yara para um encontro romântico, a reviravolta acontece. Em vez de um jantar à luz de velas, ele encontra apenas um cardápio de internet e uma cobra que está mais interessada em se enrolar do que em dançar. A lição? Melhor um próximo match do que a cólera de uma cobra enciumada. Enquanto as águas do rio continuam a fluir, a moral da história se revela. Quem não mergulha, não flutua. Afinal, no amor como na vida, só se vale se atrever a se molhar um pouco. E se você não conseguir descer ao nível da água, bem, talvez seja hora de considerar um hobby, como aprender a cozinhar sem virar a comida
um caldo insuportável ou, quem sabe, tentar a sorte no mercado das sereias. Isso ninguém conta nos livros de história. A Yara não era só uma sereia fascinante, mas uma verdadeira assistente social do século XVIII, que ficava no meio das correntes do rio Amazonas, de olho na vida dos ambientalmente confusos. Estamos em plena floresta amazônica, onde o cheiro de humus se mistura ao aroma quase místico de guaraná com jaca, e o barulho dos pássaros faz você pensar se está em um filme da Pixar ou em um daqueles vídeos motivacionais que sempre terminam com um "desperte o seu melhor". Agora, visualize a Yara com seu cabelo de algas e uma pele tão brilhante que ofuscaria até a tela do seu celular. Nayu, essa é a famosa sereia, mas não se deixe enganar, pois a verdade é que ela não cantava só para encantar os pescadores. Além de toda a beleza, havia um diferencial. Suas desilusões amorosas eram mais numerosas do que uma fila na padaria da esquina da sua casa. Para cada pescador que se deixava levar pelos encantos da Yara, havia um que levava seu coração partido, o que para a matemática de Yara era um número muito conveniente, pois seus 100 de peixes eram 50 de amor decepcionado. Viajando em nossas canoas rústicas contra a correnteza das expectativas, vemos um grupo de ribeirinhos extremamente afetados por essa cura das desilusões, se alinhando para formar o que chamamos de Círculo da Boa Convivência, onde se discutia um dos temas mais relevantes da época: como não deixar a Yara te puxar para o fundo e te fazer deixar de pagar o aluguel. Imagine a cena, com uma copa de açaí em uma mão e um par de legendas em atraso. Eles se reúnem numa tenda improvisada de palha que mais parecia uma reunião de condomínio, só que com mais frustrações e briga pelo uso da farinha de mandioca. Enquanto discutem, ouvem boatos sobre uma concorrente de Yara, chamada Cássia, uma constelação de desafios e desilusões que trazia até a ideia de um relacionamento aberto, que na prática ninguém sabia como funcionava, mas que, se você não fizesse, estava completamente por fora do movimento. O clímax dessa interação se dá quando um pescador, em meio a tanta reação social e status de relacionamento nebuloso, decide que era a hora de oferecer a Yara um presente do fundo do rio, uma rosa de maio, só que essa rosa era, na verdade, uma cebola disfarçada que, enquanto a Yara a recebeu de braços abertos, sentiu uma desilusão tão grande que nadou para longe, como se estivesse fugindo de uma dívida que nunca contraiu. Esse momento fúnebre marcado pela cebola teve um ressoar gigante entre os pescadores, como se eles tivessem caído do barco apenas para perceber que a Yara não era a única atração do rio. E assim, a história se transforma de um conto de identidade e amor romântico para uma análise irônica da pressão social, onde a moral poderia ser: quem não brinca com a água não aprende a nadar, mas quem oferece cebola é melhor fazer isso às escondidas. Mas no fundo, todos nós sabemos que a Yara só queria ser amada, sem cebolas e sem surpresas, assim como a gente. No final, basta lembrar que a água leva o amor, mas também leva os podres. If you require further adjustments or have any questions, feel free to ask. No coração da Amazônia, onde os jacarés se fazem de espelhos d'água e as araras dão recados de amor entre os galhos, encontramos a Yara, essa linda sereia com voz de mel que surpreende navegantes e atrai empresários com a mesma facilidade de um clickbait do Instagram. Isso ninguém conta nos livros de história, mas a beleza da Yara era tamanha que até os peixes se juntavam para fazer fila para a selfie. Neste momento de esplendor e maravilhas, ela estava prestes a tomar uma decisão crucial: seguir a luz da civilização moderna ou manter-se mergulhada na imensidão da floresta.
Nos encontramos em um dia qualquer, talvez uma terça-feira, quando os únicos sons que quebravam o silêncio eram os grilos e um pouco de música do Spotify, bem ao estilo Floresta Chill. Os habitantes da região, os índios, os pescadores e um ou outro caçador de selfies estavam em uma reunião em volta de uma fogueira feita de troncos de árvore com mais anos que qualquer um ali. O cheiro de peixe assado, misturado com a fumaça da floresta, criava uma atmosfera digna de um festival de carnaval, porém sem o confete. Entre as sombras dançantes estava a comissão de profissionais capacitados a opinar sobre o futuro da mitológica Iara. Havia o senhor Kumaru, um índio sábio que sempre trazia ideias arrojadas como um plágio de Paulo Coelho em folhas de bananeira. Ele estava cercado e acompanhava as reações do público com a mesma destreza de um apresentador de game show. A tensão aumentava à medida que o pobre grupo tentava decidir se a Iara deveria se mover para os likes do povo urbano ou continuar a sua vida eterna, em harmonia com a floresta. Os argumentos ferviam na roda, incluindo até mesmo a possibilidade de a Iara entrar para o ramo automotivo e lançar uma linha exclusiva de carros aquáticos, cujos slogans seriam mais furados do que os sonhos de um grupo de amigas no Instagram. No meio do caos, alguém teve a brilhante ideia de fazer um contrato entre a Iara e as redes sociais, o que, convenhamos, soa tão razoável quanto proibir a chuva de chover. E assim, os indivíduos mais espertos, diurnos e noturnos, querem que a Iara faça postagens nas redes, revelando os segredos da floresta ao mundo moderno. Afinal, que melhor forma de se promover do que em um cenário natural, enquanto sob o olhar desconfiado das corujas. O clímax da situação pairava no ar como um cheiro de peixe estragado. Estava na hora da decisão, ser uma influencer ou a guardiã da floresta. Quando a Iara, com aquele olhar de sereia, se dirigiu a todos, pediu para que escolhessem. Pois, o que é mais importante, likes ou a essência da floresta? Todos ficaram em silêncio, sem saber se deviam votar ou se fazer um stories em tempo real. No final, ela decidiu que queria fazer uma live exclusivamente para seu público, que não tinha sinal de internet. A ironia de se comunicar com quem não tinha Wi-Fi era quase poética, um gesto que muitos adolescentes urbanos chamariam de revoltante, mas que, convenhamos, soava mais verdadeiro do que qualquer reunião de condomínio. No meio da confusão, um índiozinho levantou a mão e disse: "A Iara só precisa de um novo corte de cabelo." Deste ponto em diante, a feita decisão se transformou em um cabeleireiro fictício que assemblava mais torcedores do que uma final de Copa do Mundo. E assim, todo aquele drama se transformou numa simples mudança de visual, como um resultado de reality show que não esperávamos ver e que, felizmente, ignora avanços tecnológicos. A moral da história aqui, meus amigos, é bem simples. Quem não muda o visual não atrai likes. E quem não tem Wi-Fi, como disse o sábio Kumaru, vive mais feliz entre as árvores. Portanto, uma possível reflexão das redes sociais. Mais vale um filtro na foto ou um som de folha seca sendo pisada. Seja bem-vindo à Amazônia do século XVII, onde o cheiro de mandioca assada se mistura com a umidade do ar e o canto apressado de pássaros apavorados pela fama da Iara ecoa por entre as árvores. Hoje, exatamente hoje, você descobrirá que isso ninguém conta nos livros de história. A maior fofoca da floresta. Imagine um lugar onde a vida útil de um rumor é maior do que a de um jacaré nadando naquelas águas turvas. Isso mesmo, o dilema do encontro com a mítica Iara não é nada mais do que uma competição social para saber quem consegue fazer mais referências a ela sem nunca ter visto a Mermã. A cena se desenrola sob um manto de folhas que parecem sussurrar segredos antigos
enquanto a luz do sol se infiltra de maneira sorrateira, como se estivesse tentando não chamar atenção. É aqui que encontramos o personagem principal da nossa história, o Baldo, um nobre que aparenta ter mais preocupações com o que irá agradar à corte do que com suas próprias bochechas, que mais parecem melões. Ele é empresário de sua própria lenda e se esforça para garantir que seu nome ressoe pelas florestas. Hoje, ele está determinado a organizar uma cerimônia marcante, onde todos deverão se despir da timidez e vestir a coragem ao se aproximar da bela Yara, que, segundo dizem, não aparece em público e só aparece para aqueles que têm a melhor reputação, ou seja, para aqueles que conseguem um jeitinho milagroso de forçar a barra. O ambiente fica tenso com o barulho dos tambores, que reverberam como aqueles prazos na repartição pública que nunca acabam. Cada tambor é uma batida de um coração nervoso. Os nativos dançam ao redor da fogueira, parecendo se esforçar para não parecerem entediados, enquanto o grande ritual do desencalhe se inicia, quer seja de rapazes enganados ou moças com medo do ridículo, todos devem demonstrar suas habilidades de contorcionismo em nome da fauna e flora que os cercam. Essa situação fica ainda mais insuportável quando o Baldo, em um momento de fervor, decide que o melhor recurso para atrair Yara e sua beleza sobrenatural é fazer um discurso que mais parece um marketing viral. Afirme que ele é o escolhido e desencadeie um furdunço digno de uma fila no banco no final do mês. O clímax de nosso conto se desenrola quando, em vez de Yara, aparece uma onça pintada, se esticando na beira do rio, observando o melhor espetáculo cuja audiência nunca entendeu que o show era deles, enquanto a folhagem se cobra de um verde mais profundo, quase irônico, como se estivesse rindo da situação de todos ali. Neste momento, a revelação, a glamourização da Yara é apenas um reflexo do medo coletivo de se deixar levar por uma beleza que não se alimenta da presença de príncipes, e sim da autenticidade. A moral da história? Quem finge costume não tem coragem de abrir o coração em plena floresta. Conclusão simbólica: se você não sabe lidar com sua verdade, vai acabar correndo do próprio eu, na velocidade de uma onça que se afasta dos adolescentes com problemas de autoaceitação. Isso ninguém conta nos livros de história, mas ao longo das margens do rio Amazonas, entre borboletas tão coloridas quanto a camisa do tio do churrasco, habitava a famosa Yara. Há quem diga que ela era o Regis de Nárnia, em forma de sereia, mas muitos também a chamavam de a Dama do Lago, que pediu um Uber e nunca chegou. Neste mockumentary satírico, mergulhamos na bizarra tapeçaria da identidade de Yara, onde o renascimento da lenda encontra a mais autêntica cara de pau do jeitinho brasileiro. Apresentamos a floresta, um convite ao nariz, aquele misto de terra e fumo de palha, e os sons dos pássaros que, se falassem, contariam como mantemos segredos entre fumaça e sorrisos. Yara se apresenta com seu cabelo de algas e um sorriso que poderia derreter até o gelo do polêmico clima do bar. Ao redor dela, um conselho de anciãos extraordinários, o velho da cana, que só fala em provérbios do tipo: melhor um alarmista no pedaço do que 2 apagadores na janela, e a chata das carambolas, que diz que ser surpreendida é normal, mas não ser artista é inaceitável. O clima é mais esquisito do que uma feijoada às 10 da manhã. Aqui, onde a pressão social é tão intensa que até o sol é bajulador, construímos a narrativa de uma lenda que, como um algoritmo de mídia social, se repete, se transforma e se adapta. E enquanto falamos de iniciativas de preservação que deveriam ser tão simples quanto passar na farmácia do bairro, a realidade se torna um labirinto digno de um escorregador de parque.
Os rituais de reconhecimento são tão intrigantes quanto uma audiência, onde ninguém sabe o que está acontecendo. Imagine só, todos os caciques, sentados como se fossem membros de uma agência de publicidade, discutindo a relevância de uma competição de danças aquáticas entre os filhos da Yara. Aqui, garantir que o filho da vizinha não leve o primeiro lugar é vital tão quanto o desconto do dia na promoção do mercado. O clímax? Quando um garoto, despretensiosamente, sugere que Yara poderia dar aulas de autoajuda e eu, o narrador, quase desmaio. No final, todos concordam que o verdadeiro ensinamento de Yara é saber fazer bastante barulho para não se afogar na fofoca. Não podemos deixar de lembrar que, por mais que essa lenda pareça estranha, a realidade é estranha demais. No final, fica a moral fake. Quem não faz novela não sabe viver na floresta. E assim, na fronteira do fim, a lenda da Yara continua a ser reescrita, sempre com um toque de ironia e risada. Numa época que faz o século passado parecer uma série de reprises enfadonhas entre uma floresta verdejante e um rio que fazia mais curvas que um corredor de maratona distraído, emerge a lendária Yara. Isso ninguém conta nos livros de história, mas a verdade é que a Yara era uma espécie de influencer digital da Amazônia, mas sem Instagram. O que não a impediu de ser a diva das águas, seduzindo homens e encantando peixes. No meio do suor do peixe frito da feira e o aroma inconfundível da terra molhada após a chuva, encontramos uma comunidade cheia de personagens que parecem ter saído da grande roda do samba do destino. E ali estava Alberto, o pescador que, acredite, estava convencido de que as sereias eram só uma nova tendência de moda aquática. Com um chapéu de palha, que mais parecia uma bandeja de buffet, ele usava seu olhar pensativo para contemplar o rio, como se fosse um crítico de arte em uma galeria do velho mundo. Também na cena estava a Dona Zuleika, a curandeira da aldeia, talhada pela natureza como uma figura que sabe demais sobre a vida e pouco sobre moda, apesar de suas mantilhas coloridas serem vistas como novas coleções pelas jovens. Ela sempre tinha uma carta na manga, e quando digo carta, me refiro a folhas de plantas com propriedades milagrosas, não a um truque de mágica para impressionar gringo. O centro de tudo isso era o ritual do Bailado das Águas, uma dança que, nas palavras de Alberto, tirava o excesso de calor do corpo e a umidade da alma. Yara, claro, sempre fazia parte do espetáculo, aparecendo durante a dança como uma diva que apareceu tarde para a festa. Enquanto os homens se espremiam no rio, agitando seus pés como se distraíssem as águas, Yara dançava ao redor, girando como se tivesse em um centro comercial, transmitindo a promoções de final de ano. Os homens, em sua maioria, começaram a gritar nomes, aqueles que você chamaria de sucessos musicais, não de besouros. Quando o estúdio parecia estar em chamas e a tensão ecoava por entre as árvores, Yara fez uma aparição triunfal, com um sorriso que desafiava os gênios do marketing de qualquer milênio. E enquanto todos se preparavam para a grande revelação que jogaria Shakespeare e suas tragédias no lixo, ela apenas mergulhou de volta, como quem ignora o mala que quer a atenção apenas para si. Olhando de longe, eu pensava, a vida é feita de muito mais do que dramas existenciais embaixo da água. Talvez Yara nunca quisesse ser protagonista de um reality show. O clímax da história se desenrolou quando um dos pescadores decidiu seguir Yara, mas, em vez de um grande duelo de amor, ele apenas ficou horas perdido, com a cara de quem perdeu a internet na hora mais crucial. Ao voltar, cansado e faminto, ele se deparou com o almoço de Dona Zuleika, peixe frito, a única coisa mais saborosa do que o próprio mistério da floresta.
Enquanto isso, moralmente, a lição estava longe de ser clara, mas era algo no estilo de que quem não comeu o peixe frito não pegou a Yara. No final das contas, a verdadeira lenda da Yara não era a de um amor proibido ou desafios mágicos, mas a de uma conversa afiada entre comida e natureza, onde todos saíram com alguma experiência de vida a mais, embora a dúvida persistisse sobre a receita do melhor peixe frito da aldeia. E este é o legado que, de alguma forma, se mantém à tona, como um peixinho que não se afoga. Melhor um mistério à beira do rio do que 1000 histórias sombrias sem peixe. Uma terra de sonhos, recordações e reflexões sobre o amor e o sagrado, porque, convenhamos, nada mais romântico do que se afogar nas águas murmurantes da Amazônia em busca de respostas sobre o amor verdadeiro e a selva sagrada da pressão social, que nem sempre é verde, mas quase sempre é espinhosa. Isso ninguém conta nos livros de história, mas cá estamos nós, navegando na contradição da lenda, onde a vulcânica Yara não sabe se é deusa ou só uma bela moça atormentada pelos homens que a procuram para terminar com suas carências amorosas. Em todo o seu esplendor amazonense, somos recebidos por aromas de terra molhada, cheiro de peixe frito e um toque sutil de prometida de fada da floresta que corta o ar denso como uma faca, trazendo uma imensidão de sons, o barulho de macacos conversando em código, pássaros que parecem comentar sobre o seu último relacionamento de forma sarcástica, e o ânimo compelente dos sapos que gritam desesperados, como numa verdadeira fila de banco no Brasil, onde a sorte é inconstante, mas a espera é garantida. Aqui, encontramos personagens que estão mais para caricaturas do que para pessoas. O velho índio que mais parece um chefe de marketing com seu colar de penas e uma expressão digna de quem está prestes a fazer uma apresentação no PowerPoint, enquanto entrega decisão logo de cara. A Yara está aqui, tá, mas não me pergunte onde. Ao lado dele, uma mulher vestida com roupas de penas e folhagens que faz um esforço sobre-humano para manter-se em pé, tentando equilibrar um lacinho amarelo na cabeça que muito rapidamente se transforma na loja de R119 da floresta. No centro da ação, uma banheira de barro, que na verdade é o templo da verdade. Somente os mais puros de coração podem tocar na água, os outros só recebem olhar desconfiado. A tensão aumenta quando a mocinha da floresta vê 2 guerreiros disputando para ver quem consegue fazer o ritual de acender uma fogueira em menos de 1 minuto. Isso mesmo, um campeonato do fogo em plena floresta, onde o perdedor é obrigado a oferecer um peixe em sacrifício a Yara. O problema é que os peixes são muito mais para as introduções de pratos da região do que para a adoração. Desprezando o olhar afoito da Índia que teme pela tocha do fogo, a cena se transforma em um grande espetáculo, como uma disputa de mais uma edição do Big Brother Brasil, onde cada um tenta ser o favorito da Yara, reclamando do favoritismo da produção. Mas então, numa reviravolta que entra para os anais da história, o ritual não resulta em insinuações sobre amor, mas apenas gera um debate acirrado sobre quem seria o maior conquistador. O feiticeiro, mais velho, que traz consigo as dores amorosas de 1000 mulheres, ou o símbolo da frescura, o guerrilheiro recém-chegado, que aparentemente também faz crochê. Enquanto isso, a banheira apenas reflete o céu estrelado. Ao final, alguém percebe que a verdadeira sabedoria está em não se levar muito a sério e que se a vida na floresta te ensinar algo, é que quem muito procura o amor pode acabar encontrando apenas um peixe morto para ofertar. Aliás, melhor um peixe na mão do que uma Yara voando. Lição de casa:
Pegue leve nas seduções da natureza, senão pode acabar virando isca na próxima pescaria. Isso ninguém conta nos livros de história, mas ao cair da noite, na densa floresta amazônica, onde os mosquitos dançam como bailarinos em um teatro de sombras, a Yara faz seu último serenato. Essa figura mítica, com seu cabelo de algas e voz que poderia derreter até o gelo da Antártida, é uma verdadeira diva da selva, atraindo homens como se fosse uma promoção de bebida em um bar de esquina. Aqui estão as flores, exalando um perfume de maracujá, enquanto as folhas sussurram fofocas da mata. E eu não tenho certeza se é apenas o vento ou o riso das onças. Neste cenário, temos nosso especialista em Yara, o etnólogo Dr. Arnaldo Pulguento, um homem mais sábio que um livro de autoajuda, mas com o carisma de uma maçã murcha. Doutor Pulguento, que tem um vasto conhecimento sobre o assunto, também conhecido como suas 2 participações em debates de Facebook, começa com a frase: a Yara é, na verdade, uma alegoria dos altos e baixos da pressão social. Logo em seguida, bota um adereço na cabeça, que parece mais uma coroa de abacaxi do que um símbolo indígena. A floresta estava iluminada como uma balada de formatura, com dezenas de vagalumes competindo pela atenção e acendendo uma luz verde no céu, como se fossem a última esperança de um grupo de nerds em uma festa de faculdade. O grande conflito ocorre na celebração das Noites do Pé de Ouro, um ritual onde os jovens buscam a bênção da Yara, mas acabam dançando uma coreografia tipo TikTok, completamente fora da vibe da floresta. Enquanto isso, testemunhamos a tensão insana entre 2 jovens apaixonados, cada um tentando impressionar a Yara com um objeto bizarro, um trouxa, trazendo caranguejos, que, convenhamos, não era exatamente o presente mais romântico, e outro, com um abacate mais maduro que alguns relacionamentos na Zona Sul. A lenda diz que quem agradar a Yara terá sua bênção eterna. Grita o trouxa dos caranguejos, enquanto seu rival nota que não leva nem 10 likes nos posts dele comparado ao primeiro. A luta se intensifica e risos e gritos ecoam na selva. No clímax, quando parece que a Yara finalmente vai escolher um deles, ela simplesmente se vira, sorri e joga uma rede de pesca nos 2, pegando de uma vez todos os peixes do rio, deixando-os em um estado de confusão que rivaliza com uma reunião de síndicos. O grande ensinamento é que, em vez de buscar aprovação, o melhor é sempre ter um bom jeito. Melhor um caranguejo na mão do que 2 peixes no rio, se dizem por lá. Enquanto apreciam o silenciar da selva, resumindo a tragicomédia da busca pelo afeto na era da pressão social. E assim, à medida que as últimas notas dessa lenda vão se dissipando na brisa suave que envolve a floresta, recordamos a jornada de nosso protagonista, Tiago, que destemidamente buscou entender os mistérios da Yara, a encantadora sereia das águas e guardiã dos segredos da Amazônia. Desde seu encontro inicial com os sussurros da floresta, passando por perigosas armadilhas emocionais, até seu surpreendente e transformador laço com a Yara, cada passo o conduziu a uma profunda descoberta, não apenas sobre a natureza, mas também sobre sua própria alma e a fragilidade das relações humanas. Este conto vibrante nos convida a refletir sobre a dualidade da existência, o amor que encanta e o amor que consome, as belezas que se escondem nas profundezas e as lições que a natureza nos oferece. Em um mundo tão veloz e muitas vezes apressado, as histórias da Yara ecoam como um lembrete importante sobre a necessidade de conexão, respeito e entendimento dos seres que nos rodeiam e da inteligência intrínseca da natureza. Assim,
Ao fecharmos este capítulo, que possamos levar conosco a serenidade e o amor que permeiam as vozes da floresta, sempre atentos e apenas um pouco mais sábios, permitindo que as águas da vida fluam livremente ao nosso redor, como o canto suave da iara ao entardecer.